Olá, meu caro internauta, bom dia a você, boa tarde e muito boa noite. Hoje, sexta-feira 13, lua cheia. Dizem que o lobisomem aparece nessa época, nesses dias, sexta-feira 13 com lua cheia. Mas, como nós não acreditamos em lobisomem, nós vamos acreditar que vai ser uma sexta-feira boa. O solzão tá aí, fazendo a gente reclamar dele. E nós estamos aqui nessa labuta diária no Rondônia ao Vivo, site Rondônia ao Vivo, 13 anos de história, 13 anos deixando você muito bem informado, graças a Deus, a nossa equipe lá, a nossa equipe do comercial, a nossa equipe da redação e a nossa equipe aqui do jurídico também, está todo mundo bem alinhado, trabalhando, graças a Deus. E obrigado a você, que com certeza, se não fosse você aí clicando todos os dias, nós não estaríamos por aqui. É você que contribui para esses 6 milhões de acessos todos os meses. Graças a Deus, muito obrigado. E hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, domingo, tem Rally a Pé. Olha, quem quiser participar, dá tempo, hein? Se inscreva no Rally a Pé, vai ser lá no Parque Ecológico. Começa às 9, acaba, se não me engano, a 1h da tarde. Vale a pena, não dá para perder, com certeza. E ontem, uma figura, assim, lendária, digamos assim, vai virar uma lenda da história política de Rondônia, faleceu. Senador, título de senador conserva, mesmo depois de você não está exercendo mais a função no Congresso Nacional. Odaci Soares, esse aí, meu amigo, era um arquivo vivo da história política de Rondônia. Foi vereador, foi deputado, foi senador, foi prefeito de nossa cidade, ou seja, desde a década de 70, ele está aqui atuando e, aliás, criou a Faro também, a Faculdade Faro, é uma criação dele, ajudou na criação da CAERD. E por último, no governo Cassol, foi chefe da Casa Civil. Ou seja, tem uma história e tanto, e entre os altos e baixos, temos que dizer, esse fez parte da história de Rondônia, muito bem contada. Que Deus o tenha em bom lugar, tá certo? E hoje eu vou falar sobre um outro assunto aqui que eu acho muito, mas muito interessante mesmo. Principalmente para vocês, mulheres, para nós, homens também, porque, afinal de contas, ninguém fica grávida sozinha. Então nós também temos uma participação aí, e não só naquele momento de amor, de fazer a criança, mas acima de tudo pós, um apoio à companheira, à mulher. Vou falar aqui sobre um projeto muito interessante chamado A Grávida Decide. E quem está à frente de toda essa discussão é uma pessoa muito conhecida aqui no estado, já prestou e está prestando, graças a Deus, muito trabalhos aqui à população feminina do estado de Rondônia, que é a doutora Ida Pereira. Ou seja, falou em gravidez, falou em saúde da mulher, tem que ser com ela. E ela veio conosco aqui conversar um pouco, falar sobre essa questão da gravidez, os perigos, como que as mulheres podem trabalhar isso, como nós, companheiros, podemos participar. Vamos conversar com ela aqui? Aqui do meu ladinho vai dar uma aula de obstetrícia. Isso eu tenho certeza. Doutora Ida Pereira, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Bom dia, Ivan. Bom dia aos internautas, né? Eu gosto dessa nova tecnologia, entendeu? Eu acho que isso é bem bacana. Democratiza, né? Não é? Eu acho que todo mundo, isso de ficar disponível depois, eu acho que isso é muito bacana também, as pessoas poderem acessar. E a gente tem que usar isso para divulgar as informações que a gente considera importantes, né? E eu acho que, para a gente começar a falar disso, eu acho que a gente tem que começar falando sobre mortalidade materna. Esse ano, em julho, né, nós assumimos a direção da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de Rondônia, e nós temos uma verdadeira cruzada, uma meta que não é nova, né, de redução da mortalidade materna. Essa cruzada eu digo que não é nova porque eu estou formada há 37 anos, e mesmo antes de me formar, né, aliás, o que me motivou a fazer medicina e a fazer obstetrícia foi essa questão da mortalidade materna, mortalidade de mulheres pelo fato de já estar em parir. Eu acho que isso é uma morte, não é nem que eu acho, de fato, é uma morte que não precisa ocorrer, porque a grande maioria dos casos de mortalidade materna, elas são evitáveis, são mortes evitáveis, né? E há 37 anos eu estou formada e nessa luta, né, sempre envolvida com essa questão da redução dessas mortes. Quando eu me formei, quando eu estudei na década de 70, e aí vai muito tempo, a mortalidade materna nesse país será na razão de 300 por 100 mil nascidos vivos. Hoje nós temos uma razão de mortalidade materna de 65 por 100 mil nascidos vivos.
Então você pode pensar, puxa, em 4 décadas nós tivemos uma grande evolução. Mas olha, se nós formos comparar com países da União Europeia, ou mesmo com o Japão, na década de 70, no Japão, isso é uma coisa que me motivava muito. No Japão, a mortalidade materna era 12 por 100 mil. E no Canadá já era 8 por 100 mil. Então, na década de 70. E eu pensava assim, puxa, por que será que elas morrem menos do que nós? Só porque nasceram em outro lugar, ou porque tem o olho puxadinho, ou porque são lourinhas, né, como as canadenses. Por causa do frio, né? Ou por causa do frio, né? Eu não quero que a gente morra, nós, mulheres. E eu me criei no Beiradão. Eu me criei ali em São Carlos do Jamari e eu sempre fui muito curiosa. Eu, desde menina, eu ficava ali observando as mulheres. Naquela época não podia nem chegar perto, né, para ouvir falar de gravidez e parto, né? Mas eu estava sempre por ali bisbilhotando. E o que eu via naquelas mulheres, né? Quando engravidava a minha mãe, as vizinhas, elas engravidavam e elas tinham muito medo, sabe? Essa coisa de que, porque a gravidez e o parto e a maternidade é o paraíso, não sei o quê. Não era isso que eu via na vida daquelas mulheres. Elas tinham medo e elas não tinham o que fazer. Elas rezavam a gravidez todinha. Todas elas tinham uma Nossa Senhora do Bom Parto na parede e rezavam para aquela santa, para aquela coisa, aquela imagem, né? E o que eu via, uma passava pela outra, falava sempre assim, olha, Deus te deu uma boa hora, Deus te deu uma boa hora. Ou seja, elas não sabiam o que ia acontecer. Era um medo muito grande que eu via. E eu vi, pânico, né? O medo da incerteza. E eu vi mulheres morrerem de parto e deixar filhos na orfandade. E aquilo era muito... Então, isso me motivou a fazer medicina. Isso me motivou a fazer obstetrícia. Isso motivou a luta da minha vida, que é a redução da mortalidade materna. Agora, existem várias estratégias para que isso ocorra, né? Nós vamos falar delas aqui. Com relação à mortalidade materna especificamente, a situação do Brasil atual, hoje na Europa, na União Europeia, a mortalidade materna gira em torno de 6 a 8 por 100 mil. O Japão reduziu a mortalidade materna de 12 por 100 mil para 6 por 100 mil na atualidade, ou seja, em 4 décadas reduziu a metade. Você fala assim, mas é muito pouco, nós reduzimos muito mais. Sim, você não reduziu porque a nossa população estava morrendo muito, morrendo excessivamente. Então, quando você chega no nível, como o Brasil chegou, de 65 por 100 mil, que está ainda naquele grupo que a OMS considera de altíssima taxa de mortalidade materna, né? Ainda é muito alto comparando com os outros países. Então, daqui para frente, as ações elas precisam ser muito específicas, pontuais e eficazes para a gente reduzir essa mortalidade materna para a meta brasileira. A meta brasileira do ODM, né, que foi o objetivo do milênio, até 2015, era reduzir mortalidade materna para 35 por 100 mil. O Brasil não atingiu a meta. O Brasil chegou, em 2015, com a razão de mortalidade materna de 60 por 100 mil. E aí, em 2015, os países acordaram novas metas. Agora, são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. No mundo, como existem países que têm uma alta taxa de mortalidade ainda, é reduzir para 70 por 100 mil. Mas no Brasil, o Brasil acordou em 2015 que a nossa meta para 2030 seria 20 por 100 mil. O que aconteceu? Depois de 2015, a mortalidade materna no Brasil teve uma alta. E o ano passado, o Brasil reviu a meta e estabeleceu 30 por 100 mil. Ou seja, nós temos exatos 11 anos neste país para reduzir a mortalidade materna de 65 por 100 mil para 30 por 100 mil. Doutora, como é que a gente reduz essa mortalidade? Porque, pelo que a senhora está me falando e pelos números que a senhora está apresentando, é de fato um desafio de construir uma pirâmide na China, né? Olha, nós temos base científica para isso. No mundo inteiro, a ONU e a Organização Mundial de Saúde, elas trabalham no sentido de fazer estudos científicos para estabelecer políticas que possam chegar até aí, todos os aspectos da saúde, mas vamos falar especificamente da redução da mortalidade materna. O que é que nós temos hoje para países na nossa condição? Lógico que quando nós tínhamos 300 por 100 mil, a estratégia era outra. Quando nós tínhamos uma mortalidade de 300 por 100 mil, como hoje ainda é a Bolívia, como alguns países ali do Oriente Médio,
com 300 por 100 mil, as causas de morte são essencialmente hemorragia, infecção. Então, a estratégia é fornecer sangue, atender adequadamente a mulher no momento do parto, implantar as comissões de controle de infecção hospitalar. O Brasil já venceu essa etapa. O Brasil venceu essa etapa. Então, hoje, qual é a primeira estratégia neste país? Qual é a principal estratégia? É garantir a todas as mulheres que possam planejar a sua gravidez. E como é que nós conseguimos isso? É muito simples e fácil. O Brasil precisa disponibilizar para todas as mulheres os métodos contraceptivos seguros, eficazes, reversíveis e de longação, para atender o que nós chamamos de demanda não atendida de planejamento. O que é isso? A meta da mulher brasileira, o objetivo reprodutivo da mulher brasileira é 2 filhos, por qualquer pesquisa que se fizer. Então, tanto da mulher da zona rural, da zona urbana, com a formada, a sem escolaridade, enfim, 2 filhos, é o objetivo reprodutivo. Ora, quando eu tenho uma mulher que tem 4 filhos, eu digo, esta mulher não atingiu o seu objetivo reprodutivo, certo? Se a maioria das mulheres brasileiras, quando são pesquisadas, nós perguntamos, quando você deseja ter o seu primeiro filho? Ou se já tem filho, quando você não tinha nenhum, quando você pensava em ter o primeiro filho? 25 anos é a média, 25, 28 é a média da resposta. Então, quando eu tenho uma mulher que tem filho com 15, com 16, com 18, e ela gostaria de ter tido esse filho com 25 ou 28, eu digo que isso também é uma demanda não atendida de contracepção, ok? Pronto. Então, estabelecidos os conceitos, o que nós precisamos, o que os países precisam, o que o Brasil precisa e o que Rondônia precisa é atender essa demanda, suprir a demanda não atendida. Ah, mas o SUS já oferece. O SUS oferece DIU de cobre, o SUS oferece comprimido, injeção de mês, injeção trimestral. E é muito fácil qualquer pessoa saber se esses métodos estão mesmo disponíveis na rede pública. É só entrar num site que chama Farmapub Porto Velho que você vai encontrar. E aí você vai ver se tem mesmo esses métodos. Em todas as unidades de saúde, se tem injeção mensal, se tem injeção trimestral. Será que tem? Será que tem DIU em todas as unidades básicas de saúde? Será que está todo mundo mesmo, qualquer mulher que queira, ela pode chegar numa unidade básica de saúde e dizer, quero inserir um DIU e vai ter sua demanda atendida? Além disso, ela pode dizer assim, não, eu não quero nenhum desses métodos, eu prefiro um outro método, ou porque eu não me adequo, ou porque eu não me adapto. Eu quero, por exemplo, um implante subdérmico, que é o Implanon. Será que tem na rede pública um Implanon para disponibilizar para as mulheres? Tem? Não. Ela pode dizer assim, eu quero um DIU, mas eu não quero esse DIU de cobre, porque eu já tenho muito sangramento, ou porque fiz uma cirurgia bariátrica, ou porque eu tenho muita cólica, eu preciso de um DIU de hormônio que reduz essa menstruação e tal. Tem disponível? Não. E qual é o discurso dos gestores? Ah, porque esses métodos são caros, porque os demais, o Ministério da Saúde fornece todos. E até o discurso do Ministério também é esse. Ah, não, esses métodos são caros. Caro, quanto custa uma vida? Uma mulher que morre de complicação da gravidez e do parto, de uma gravidez e um parto que ela não queria ter naquele momento, que ela não planejou, tem preço? Não, claro que não. Não tem preço. E mesmo que não morra, no caso das adolescentes, por exemplo, a gente sabe que as adolescentes elas têm o dobro de prematuridade das mulheres adultas. Quanto custa um bebê numa UTI neonatal? Quanto custa por dia? Quantos Implanons custa por dia, se você for comparar um dia de UTI neonatal para cada criança? Por um método que vai proteger a menina por 3 anos. Desculpa, mas paralelo a tudo isso, para reduzir essa mortalidade materna, não tem que trabalhar também a educação sexual, deixar muitas vezes de lado certos tabus, como eu vi outro dia o presidente falar, o presidente da República, que a educação sexual, as crianças, os adolescentes, os pais que tinham que ensinar, não teria que ser na escola. É um retrocesso pensar dessa forma? Olha, educação sexual, conselho, eu costumo dizer para as mães, toda mãe que chega lá comigo, com a adolescente grávida, ela diz assim, ó, doutora, dei tanto conselho para essa menina. E eu digo para ela assim, olha, conselho não evita filho. Né? O que evita filho é remédio. Então, conselho não evita filho. Educação sexual, eu nem sei se isso é um tabu, eu não sei o que é isso. Mas eu já fazia isso no Carmela Dutra há 30 anos atrás, há quase 40 anos atrás, né?
enfim, a gente sempre vai enfrentar esse tipo de conversa. Mas a educação sexual, ela tem 3 objetivos. Primeiro, né, ela é postergar a iniciação sexual. A pessoa precisa conhecer seu corpo, as meninas e meninos precisam ser empoderados para tomar decisão positiva por iniciativa própria, porque a gente não tem condições de estar pagiando adolescente. Mas as pessoas têm que compreender que o adolescente, ele é um ser em formação. E hoje a gente sabe mesmo, um adolescente, biologicamente falando, neurologicamente falando, hoje a gente sabe que ele, com raras exceções, ele não consegue tomar decisões positivas por iniciativa própria. Porque o amadurecimento cerebral dele, existe um descompasso entre o amadurecimento do sistema que leva para se aventurar, a de fato criar asas, que é o que a gente quer, ninguém quer adulto no ninho, né? Uhum. Mas o outro sistema, que é o giro pré-frontal que a gente diz, que é capaz de fazer planejamento, de avaliar consequências, ele amadurece depois. Então, ele precisa ser cuidado, né? Para que ele aprenda a tomar decisões positivas por iniciativa própria na idade adulta. Então, até lá, ele precisa ser cuidado. E aí, os meninos e meninas, eles precisam compreender que eles não precisam iniciar a atividade sexual precocemente. Não tem necessidade, eles podem negociar isso. Não existe uma obrigação de sair transando. E parece que existe, às vezes, isso nos ambientes, né? Nos ambientes escolares, na própria mídia, a erotização precoce. Então, a educação sexual tem esse aspecto. Segundo, se a menina e o menino resolverem mesmo ter relação sexual, eles precisam compreender que tem que se proteger, tanto de gravidez como de infecções sexualmente transmissíveis, que vai ser assunto de outra conversa, né? Eles têm que compreender isso. E hoje, a maneira mais eficaz para se proteger de IST é o uso do preservativo ainda, né? Primeiro, a monogamia, né? A gente estimula que não precisa ter uma multiplicidade de parceiros, né? Isso faz parte da educação sexual. Ao contrário do que as pessoas pensam que a educação sexual é para estimular, isso não. A gente precisa ensinar que não é adequado ter uma multiplicidade de parceiros. E que ele pode negociar isso, e ele pode conviver com isso, meninos e meninas, né? E o uso do preservativo, que é ainda o que nós temos de mais eficaz. E o uso de contraceptivo, que nós chamamos de dupla proteção. Sempre, sempre, o uso de contraceptivos e o uso de preservativo, de camisinha. Então, e o uso de contraceptivo na adolescência, usar um método que tem que tomar todo dia para um adolescente, não é adequado. Porque o adolescente, se adulto esquece, imagina um adolescente. Mesmo a injeção de mês, porque um dia, por algum motivo, ela pode chegar na unidade de saúde e não tem a injeção, como agora, mesmo entrar no farmacêutico, você vai ver que não tem a injeção mensal, o contraceptivo mensal em todas as unidades. Né? Então, pode ser que um dia não tenha e um dia que não tem. Então, o recomendado hoje pela OMS para adolescentes são os métodos de longa ação, que é o Implanon, o DIU de cobre ou o DIU de progesterona. Pronto. Então, a educação sexual, ela visa essencialmente isso, empoderar meninos e meninas para que eles tomem decisões positivas por iniciativa própria. Esse é o objetivo da educação sexual nas escolas e em casa. Aí essa é a pergunta, mas quem vai colocar o chocalho no pescoço do gato? Essa é a pergunta. E o gato é bravo. O gato é bravo. Por quê? Assim, eu digo, não, os pais vão fazer. Tá, mas quem ensinou para os pais? Aí eu falo assim, não, mas o professor vai fazer. Tá, mas quem ensinou para o professor? Onde foi que ele aprendeu? Se nós estamos vindo de uma tradição histórica de não se falar sobre isso. Não é? Existe um projeto, um programa, na verdade, que é um acordo entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, que chama Saúde e Prevenção nas Escolas, SPE. Existe já há quase 2 décadas. E não tem dado resultados, porque a gente cria uma coisa lá no Ministério e diz, agora os professores vão fazer. Ah, o professor não sabe fazer. Talvez, existe um modelo americano que é bastante interessante, sabe? A gente gosta tanto de copiar coisas dos americanos, devia copiar isso também. Eles têm um modelo que foi proposto também na década de 80, para cada fase, de cada faixa etária. Até 2 anos, lógico, tudo isso é baseado em estudo científico. Essas coisas não brotam da cabeça de ninguém, né?
Então, até 5 anos, de 5 a 7, de 7 a 9, por faixa etária, o que um ser humano tem capacidade de aprender e que necessitaria saber. Né? Então, é um modelo até bastante interessante de educação sexual. Talvez se tivesse uma coisa assim mais, um protocolo ou um POP, um procedimento operacional padrão para as escolas seguirem, facilitasse, mas dizer simplesmente assim que alguém vai fazer, mas onde foi que essa pessoa aprendeu para fazer? Pais, professores, eu, você, todo mundo. Você se sente capacitado? Não, eu vou orientar meu filho sexualmente. O que você vai dizer para ele? Olha, eu vou dizer, olha menino, use camisinha. Será que isso é educação sexual? Ou vou dizer para as meninas, olha, não transe não. Isso é educação sexual? Não, não é. Né? É muito pouco, né? Então, é nada. Exatamente. Por isso a gente precisa compreender primeiro o que é que nós queremos, o que é o conceito de educação sexual, ou educação para a sexualidade, eu diria isso, né? Para o exercício da sexualidade, porque disso ninguém escapa. Se alguém disser para mim ou para você, olha, não, eu não vamos tratar de sexualidade, aí não, porque a gente nasce, somos seres sexuados. Se não fôssemos, não estaríamos aqui. Já teríamos extinguido a espécie. Há né? muito tempo. Então, eu acho que esse é um termo mais adequado, educação para o exercício saudável da sexualidade. Esse, eu acho que é o objetivo. E aí, depois, trabalhar os conceitos e saber o que seria adequado para cada faixa etária. Doutora, nós estamos falando aqui sobre um dos pontos principais da entrevista, em relação à escolha da mulher, que tipo de parto ela acha mais adequado para ela. E a gente sabe que no Brasil, já, como a senhora falou, estatisticamente e cientificamente está comprovado, existe um índice muito grande de cesáreas. Por que ocorre tantas cesáreas no país? E qual é esse número hoje? Bom, a gente volta à questão da mortalidade materna, né? Quando a gente fala de mortalidade materna, a primeira estratégia recomendada para o país que está numa condição do nosso é atender essa demanda não atendida, suprir a demanda não atendida por contracepção. Toda a gravidez ser planejada. Isso reduz morte materna. Por 2 motivos. Primeiro porque, vamos já chegar na cesariana. Primeiro porque 52% das gestações desse país não são planejadas. Ponto. Então, se eu tivesse, a maternidade municipal aqui, por exemplo, faz 340 partos mês, em média. Vamos supor que toda mulher só tivesse o filho quando quer ter. Então, se 50% não queria estar lá, nós teríamos 170 partos mês. Concorda que se eu tivesse 170 partos mês na maternidade municipal, eu teria condições de dar um atendimento muito melhor do que eu dou para 340? Com certeza. O pré-natal não poderia ser muito melhor se eu estivesse fazendo de 140, ao invés de estar fazendo 170 ao invés de 340? A atenção que poderia ser dada para essas mulheres seria melhor? Pronto, então só isso já ia reduzir morte materna. Até porque para morrer de morte materna a mulher tem que estar grávida e ter um filho. Então, se eu reduzo a quantidade de gravidez, reduzo a morte. Ponto. A outra questão é, quando uma gravidez é planejada, a mulher planeja realmente, não eu estou falando de desejo de ter filho, estou de planejar. Fazer uma consulta pré-concepcional, fazer o teste de sífilis. A única forma de acabar com a sífilis congênita é planejar a gravidez, é ter uma gravidez planejada, fazer uma consulta pré-concepcional, fazer um teste simples, que é rápido, são 40 minutos. O teste de sífilis, deu positivo, eu trato. Pronto, acabou a sífilis congênita. Não existe outra maneira de acabar com a sífilis congênita. Essa é a maneira de zerar, de ter o orgulho de dizer, Rondônia é livre de sífilis congênita. Se toda a gravidez for planejada, se existir uma consulta pré-concepcional. Olha que coisa mais simples. Então, essa é a questão. A outra estratégia, que é assim, a segunda estratégia principal para o Brasil, para o país na condição do nosso, é reduzir as taxas de cesariana. Olha, nós somos o país, nós somos o vice-campeão em taxa de cesariana, só perdemos para a República Dominicana. Então, nós temos 55% dos partos neste país são por cesariana. E nós temos uma taxa de mortalidade materna considerada entre os índices altos, né? Os países que têm saldo, 65 por 100 mil. É alto. Então, se eu tenho uma alta taxa de mortalidade materna e uma alta taxa de cesariana, não é coerente eu imaginar que as mulheres estão morrendo por falta de cesariana. Não é. Porque se nós temos... Não precisa nem estar repetindo isso.
é muito simples. Então não está faltando cesariana no país. No país está sobrando cesariana. Nós temos cesarianas desnecessárias. E isso aumenta nossas taxas de mortalidade materna. Então, a segunda estratégia é a redução de mortalidade materna, é a redução das taxas de cesariana. E nós temos trabalhado, o país tem trabalhado nesse sentido, já há mais de 2 décadas. Os partos na rede privada de saúde chega a quase 100% de cesariana. E por causa disso, há 8 anos atrás mais ou menos, a Agência Nacional de Saúde, que regula os planos privados de assistência à saúde, fez uma resolução normativa e criou um projeto chamado Parto Adequado, com vistas a reduzir as taxas de cesariana também na rede privada. Por essa resolução, todos os hospitais privados teriam que divulgar, ter uma placa na porta dizendo qual eram as suas taxas de cesariana, para que a mulher que fosse ter filho ali, ela soubesse, nesse lugar aqui se faz muita cesárea, né? Ou se faz pouco, enfim. E criou o parto adequado, que é treinar e capacitar os profissionais de saúde para atender um parto normal, de forma respeitosa, de forma adequada e segura. Porque um parto, quando a gente fala em parto humanizado, que foi a grande luta nossa, é a luta de uma vida, não só minha, como de vários profissionais, é a luta de uma vida. Um parto adequado, respeitoso, com presença do acompanhante. Hoje existe uma lei para acompanhante e uma maternidade municipal permite acompanhante. Aqui tem outra maternidade que não permite, ou permite em alguns casos, não permite em outros. A rede privada, às vezes, não permite na hora do parto um acompanhante. E os hospitais públicos deste país, a lei é de 2005. Já são mais de 10 anos a lei, e nós não temos. Então, para reduzir taxas de cesariana, o país vem trabalhando nisso, né, porque nós sabemos que reduzir taxa de cesariana é fundamental para reduzir a mortalidade materna no nosso país. Então, tivemos a humilhação do parto e nascimento na década de 90 ainda, depois a Rede Segone em 2012, agora a Política Nacional do Parto Respeitoso, agora temos também o APSION, o APSION é um projeto para capacitar os hospitais, escolas e os estudantes, os residentes, para atender um parto vaginal, um parto natural, trabalhando com equipe multiprofissional, com enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, a presença do acompanhante, as doulas, para que a mulher tenha um ambiente onde ela se sinta segura para ter o seu processo de parturição. Então, esse é o trabalho que vem sendo feito no país. Então, qualquer coisa que possa aumentar, que vise aumentar as taxas de cesariana, nós não consideramos adequado. Mas, doutora Ida, a questão da humanização do parto, parece-me que é algo que é difícil para se conseguir. Não passa também por uma questão da classe médica adotar isso? E se for isso, por que não adotam? Outro dia eu vi uma pessoa comentando que muitas vezes não se adota, porque para o médico é muito melhor ele saber, agendou, tal hora ele vai lá, acabou o parto, ele vai embora. Então, de repente vocês estão fazendo um trabalho, mas quem faz o parto ainda prefere muitas vezes, não digo nem o comodismo, mas o privilégio. Comodismo. De falar assim, não, tal hora eu vou lá, faço esse parto, tal hora faço, do que ficar esperando uma mulher que vai demore horas, um dia para ter uma criança. Não falta um pouco a classe médica também sair dessa zona de conforto? Eu acho que isso é verdade, né? É muito mais adequado eu agendar uma cesariana, principalmente num país que nem o nosso, que o trânsito é horrível, que tem risco de todo tamanho, enfim. Então é muito mais cômodo agendar uma cesariana. Então, a Agência Nacional de Saúde, um dos objetivos dessa resolução normativa que eu lhe falei sobre o parto adequado, é estimular os hospitais a criar ambiência para que possa ocorrer o parto natural. E o que é a ambiência? Além de um espaço adequado, uma equipe multiprofissional que atenda essa paciente. Que a paciente possa chegar num hospital privado e esse hospital tem uma equipe que vai atendê-la independente da minha presença ou não. Porque ela não pode depender da minha presença, porque essa presença física daquele profissional, esse ou aquele, pode ser dificultada por tudo, ou porque ele está no outro plantão, ou porque ele está em outro procedimento, ou porque ele mora longe, ou porque nesse dia choveu. Imagina nas grandes cidades. São Paulo, um dia que cai um copo d'água, ninguém anda mais. Então, como é que eu posso estar segura
como é que a mulher pode se sentir segura, ou o médico, de não, na hora que você entrar em trabalho de parto, você vai para o hospital tal, que eu vou lhe encontrar lá. Quem garante que ele vai conseguir? Não temos essa segurança no país. Nenhuma grande cidade do país você tem essa segurança de que eu posso me deslocar daqui para ali e que eu vou chegar na hora que nós combinamos, né? Porque, ainda mais o trabalho de parto, que ele não manda aviso, né? Ele pode ser a qualquer momento. Então, isso criou no país essa cultura de agendar cesariana. Criou no país essa cultura. E na rede privada, como as mulheres, como se criou também essa ideia de um vínculo profissional, que a gente também discute um pouco isso, porque, na verdade, o vínculo da paciente, o que dá segurança para ela é o vínculo institucional. Porque as pessoas, a pessoa faz o pré-natal comigo, tá? E se eu morrer? E se naquele dia eu adoecer, meu filho adoecer, ou eu viajar, ou minha mãe morrer, ou sei lá? Então, precisa existir um vínculo institucional, um ambiente institucional seguro, onde a mulher possa ir antes do parto, conhecer o local, conhecer as equipes, para no dia do parto ela não estar num ambiente que ela nunca viu. Porque isso dá medo. Você chegar num lugar que você nunca esteve, e aquela pessoa que você teve ali no pré-natal todo o tempo não está lá, você não conhece ninguém. Imagina o medo que dá, do desconhecido. São muitos medos ao mesmo tempo. Muitos medos. Então, acho que o que a gente precisa é contornar isso. E aí, lógico, a gente vai precisar adequar o pensamento do médico, o pensamento das mulheres, o pensamento das instituições, dos hospitais. E no serviço público, que nós temos equipes, é por isso que no serviço público tem menos cesariana. Porque tem mais equipe, a paciente chega lá, ela vai ter sempre uma equipe esperando por ela. Alguns lugares bons, alguns lugares não tão bons, né? Então, na verdade, o que precisa ser feito, as mulheres têm que lutar, é por ambientes adequados para ter o seu filho. Eu acho que isso sim. E aí nós vamos assim, mas adequado é ter o filho em casa? Nós não defendemos isso também, por uma questão de segurança. Nós defendemos a autonomia da mulher, a humanização do parto, com segurança. E, sem dúvida alguma, neste país, pelos mesmos motivos que eu lhe disse que é difícil, eu garantir que vou estar presente a qualquer hora num parto normal, é difícil garantir que uma mulher que está em casa, tendo uma complicação, eu tenho como, em tempo hábil, transferir essa mulher para o hospital. Então, por uma questão de segurança, eu defendo a autonomia da mulher para ter o parto como ela quiser, mas por uma questão de segurança, eu não recomendo o parto domiciliar. Tá certo. Doutora Ida, esse é um assunto que é tanta coisa para falar, que rende muito. Mas é quem trabalha com o tempo, e o tempo hoje, tem o pessoal do esporte que já está se preparando. Eu queria que eu deixasse um recado para o nosso internauta, ou para as nossas internautas. Eu digo nosso porque quando se fala em parto, não podemos pensar só na posição da mulher. Não, o homem também tem uma participação. Eu, graças a Deus, participei de todos os partos dos meus filhos, né? E eu achei muito legal, foi uma experiência, assim, muito boa. Acho que cria-se um vínculo até muito rápido com a criança, tá? Agora, eu queria que a senhora deixasse esse recado e uma forma de contato para a mulher, para o internauta saber mais sobre isso. Bem, nós temos um site, o nosso site, a nossa página é o De Novo Não. É voltado essencialmente para os adolescentes, para pessoas que lidam com adolescentes. Então lá tem muita informação, as pessoas podem entrar, podem perguntar, porque nós temos assim, sempre como responder ali. De Novo Não, o nome da página. Temos um canal no YouTube também, onde a gente grava alguns vídeos e coloca lá, sempre no sentido de ajudar as pessoas a ter mais informação, para tomar decisões de fato informadas e decisões positivas. O recado que eu deixaria para todas as pessoas, para o gestor público, se você fizer a conta, você vai ver que oferecer métodos contraceptivos, todos, é muito mais barato do que uma vida, do que uma UTI para mulher ou para criança. Se falar então de morte materna, se eu imaginar que uma mulher pode perder a vida de complicação de uma gravidez de um parto, que ela não queria para aquele momento, eu acho que aí não tem preço. E para as mulheres, eu acho que a gente precisa discutir mais sobre a nossa vida. Não permitir que outras pessoas, seja médico, seja político, seja quem for, tome decisão sobre a nossa vida, sem que a gente discuta, converse. Essa passividade nossa
não é boa. Nós precisamos participar mais. Nós estamos, a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia já entrou em contato com o Conselho da Mulher, com a Rede de Violência, com o Fórum Popular de Mulheres, para que a gente possa reunir e conversar sobre essas coisas, conversar sobre essa escolha da cesariana. O que é que nós queremos? É reduzir morte materna? O que é que nós queremos? É garantir a autonomia da mulher? Se for para garantir a autonomia da mulher, nós estamos 100% envolvidos e comprometidos com isso. Se for para reduzir mortalidade materna, com certeza aumentar as taxas de cesariana não é uma estratégia adequada. Aliás, é muito inadequada. Então, estamos às ordens, outra vez que precisar, estamos aqui. A conversa é longa mesmo, né? Eu quero agradecer, Ivan, a sua disponibilidade para a gente tratar de um assunto tão importante. Toda vez que precisar, nós estamos aqui, é só chamar. Nós, do Rondônia, que agradecemos e vai ter que voltar aqui a falar sobre doenças sexualmente transmissíveis. Isso. É a minha tese de doutorado. Opa, então tem muita coisa para falar. Obrigado, doutora. Muito obrigado mesmo. Ivan. E você, meu caro internauta, dá um alô aqui para Maricelza Andrade Silva. Valeu, Maricelza, um abraço para você. Para Natalino Ribeiro, um abraço, Natalino. E da Leia, quanto tempo, hein? Beijão para você, tudo de bom. Tá? Temos aqui a Adelaide Silva, bom dia, valeu, Adelaide, um abração para você. A Leidinha Gonçalves, valeu, Leidinha, tudo de bom, até mais. E você, meu caro internauta, muito obrigado pela tua companhia. Um final de semana aí, ó, com muita paz, muita luz e que deu uma chuva, né? Tá precisando de novo. Que o sol deu uma amenizada, pelo menos nesse final de semana. Mas se não deu, você que pretende ir pro banho e pro sítio, vá, se divirta. Mas se beber, não dirija, tá? Faz favor pra gente. Se transar, use camisinha. Opa, a doutora estava avisando aqui. Se transar, use camisinha. E você, menina, mulher, hoje dá tempo de ir no posto de saúde se informar sobre métodos anticoncepcionais. Todo mundo ganha, tá bom? Um abraço e até segunda-feira.